CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria de papel e celulose, um setor altamente competitivo da economia brasileira, que exporta 32,5% da sua produção, conta com cerca de 4 mil empresas e emprega mais de 175 mil pessoas. Eu converso com Francisco Rasolini. Ele é diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos da Klabin. A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Francisco, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, um prazer estar aqui com você, Rosana, e também com os ouvintes da CBN para essa conversa importante sobre a sustentabilidade na nossa indústria de celulose e papel. Francisco, eu estou aqui hoje para destacar as grandes iniciativas sustentáveis da Klabin, que já vem nessa jornada sustentável há muitos anos, mas quero começar nosso bate-papo com uma pergunta um tanto quanto espinhosa. A gente sabe que uma empresa de papel e celulose vive de florestas plantadas. E aqui no Brasil existem 9 milhões de hectares de espécies como eucalipto e pinos. Nós somos um dos maiores produtores do mundo, né? Mas essa monocultura do eucalipto é muito criticada, porque ela impacta o ciclo hidrológico e de nutrientes, empobrece o solo, a biodiversidade, ou seja, traz aí um enorme passivo ambiental. Como você, que é um grande player dessa indústria, recebe essa crítica? Primeiro, Rosana, me permita discordar dessas afirmações, acho que elas não estão embasadas aí no que nós temos aprendido na ciência e no nosso dia a dia. O setor trabalha com florestas plantadas aqui no Brasil, e esse setor também trabalha com florestas nativas, como são as florestas boreais ou as florestas do hemisfério norte. Mas, especificamente no caso do Brasil, nós trabalhamos com duas espécies exóticas que foram introduzidas aqui há muitos anos, o eucalipto há mais de 100 anos e o pinus mais ou menos na década de 50. Elas têm funções diversas na indústria de papel e celulose. O pino serve mais como uma fibra maior, mais longa, serve de reforço, principalmente nos papéis para embalagem. E o eucalipto, por ser uma fibra mais curta, tem uma característica de ter fibras mais curtas, ele nos dá melhor acabamento nos papéis, né? E nos dá melhor superfície para impressão, e melhor maciez quando se trata de produtos de higiene e limpeza, por exemplo. Nós tratamos o tema sempre com muito cuidado. O setor trabalha hoje com um alto grau de certificação, principalmente a certificação baseada no FSC, que trabalha os pilares econômico, social e ambiental. Então, nós trabalhamos dentro de padrões. O eucalipto em si, quando plantado unicamente, ele é uma monocultura, como é um plantio de soja ou como é um plantio de milho, ou seja, é uma colheita anual. Então, quando se diz que ele faz algum dano ao ambiente, com o que você está comparando? Com uma floresta nativa no lugar ou com uma plantação anual que tem muito mais exposição, porque tem colheitas frequentes, tem uso de defensivos quase constantemente, então acaba sendo prejudicial. Nós, na Klabin, temos uma vantagem, porque nós trabalhamos com os dois tipos de fibra, e desde o início das nossas plantações, nós adotamos o estilo mosaico de plantação, ou seja, nós entremeamos os plantios de pinos e eucaliptos de diferentes idades de plantios com florestas nativas, criando então oportunidades de corredores ecológicos, e essa floresta nativa basicamente está lá protegendo os mananciais, as áreas de maior aclividade, e que traz um complemento e uma posição muito boa para a biodiversidade local. E a gente nota nos nossos indicadores. Um outro ponto essencial para isso é o nível de chuvas que a gente tem para o ano. O eucalipto realmente cresce rápido, então, comparado com outros plantios, por ele estar sempre num ciclo de crescimento, e esse ciclo de crescimento é de 7 anos aproximadamente, ele está sempre demandando bastante água, mas não muito mais do que aquela comparada à água que é usada para plantios anuais ou para plantio de outras culturas. Apenas ele cresce mais rápido no tempo. Ele gera mais biomassa em menos tempo. Então, há que se ter cuidado com o nível de precipitação anual que você tem, ou pela distribuição de chuvas ao longo do ano,
para que ele realmente possa ter um crescimento, uma produtividade grande e não afetar o meio ambiente. Agora, Francisco, exatamente por essa característica do eucalipto de ser beberrão, né, sedento, alguns especialistas dizem que isso provoca um impacto com relação ao consumo de água e também no nível do lençol freático. Como a Klabin trabalha essa questão da pegada hídrica? Nós trabalhamos principalmente escolhendo os sites, os locais onde nós fazemos o plantio de eucalipto, em geral com precipitações médias anuais acima de 1.200 milímetros por ano, aonde o consumo de água que o eucalipto necessita para o seu pleno crescimento, e nós atingimos produtividades muito altas nas nossas plantações, dentre as maiores do Brasil, e são maiores no Brasil, são as maiores do mundo também, em áreas que, como eu disse, que têm esse nível de precipitação adequado. O segundo ponto, nós adotamos uma prática na Klabin chamada manejo hidrossolidário. Nós planejamos a nossa plantação de forma que ela não afete mananciais e que ela não afete abastecimento de populações vizinhas e também de criações de animais. Então, isso foi incorporado no nosso planejamento na Klabin, quer seja no período de plantio, quer seja no período de colheita. Ou seja, o aprendizado, é a ciência contribuindo para que a gente não tenha efeitos colaterais como esses que algumas pessoas reclamam e que a gente não tem sentido nas nossas áreas. E que você devidamente esclareceu aqui ponto por ponto. Agora, Francisco, vamos falar do outro lado, o lado positivo, o de que as florestas de eucalipto emergiram aí com uma grande solução para a crise climática, porque elas conseguem capturar e armazenar gás carbônico da atmosfera, fazendo com que a gente tenha mais tempo para frear o ritmo do aquecimento global. Qual é a capacidade de captura e sequestro de carbono da Klabin nas suas operações internas? Olha, a Klabin tem hoje perto de 600 mil hectares de áreas. Destas, 250 mil hectares são florestas nativas preservadas, que propiciam esse modelo mosaico que eu mencionei, e as outras são florestas cultivadas. O total das nossas florestas hoje, tanto de eucalipto quanto as florestas preservadas, é de uma captura de 11 milhões de toneladas de eucalipto por ano. Tá? Isso equivale aí a uma frota de mais ou menos 3 milhões de automóveis, mais ou menos. As nossas operações industriais, elas emitem cerca aí de 6,5 milhões de toneladas. Então, o líquido da Klabin hoje está em torno de 4,5 milhões de toneladas ano de carbono sendo fixado. Essa é uma importante contribuição que a Klabin dá e que o setor de papel e celulose como um todo tem essa contribuição. E justamente por o eucalipto e até o pinus, né, que nós utilizamos, que tem um ciclo um pouco mais longo, mas se comparado com outras árvores do mesmo estilo de fibra longa no mundo, são muito mais rápidas, permitem que a gente tenha uma produtividade muito maior que outros países, o que tem feito com que o crescimento desse setor no mundo, que está sendo necessário hoje para as expansões globais, para a proteção dos alimentos transportados, do e-commerce que cresceu e para a substituição, principalmente de materiais com origem fóssil, se dê aqui na nossa região. Para citar um exemplo a você e aos ouvintes, a Klabin recém partiu uma nova máquina de produção de papel para caixas de papelão ondulado, e essa máquina nós desenvolvemos com uma tecnologia que usa 100% eucalipto. É o primeiro papel no mundo feito disso. Esse papel para embalagem precisa de mais resistência. Então, com essa máquina, nós conseguimos 450 mil toneladas de capacidade de produção anual e nós precisamos de 30 mil hectares de eucalipto. Se fizéssemos essa máquina com pinos, precisaríamos de quase 50 mil hectares. Se fizesse essa máquina nos Estados Unidos, precisaríamos de 60 mil hectares. E se fizéssemos essa máquina no hemisfério norte, lá, Suécia, Finlândia ou Canadá, 100 mil hectares. Então, você vê qual é o benefício do que a gente tem e a contribuição que damos quando a gente tem produtividades altas, tecnologia, e agregamos todos esses fatores ambientais junto com a produção de capacidades que são necessárias para abastecer o crescimento global. Bem, daqui a pouco eu quero aprofundar com você essa questão das tecnologias de ponta que conseguem capturar e armazenar carbono. Existem muitas, né? Não param de surgir, até algumas inusitadas, engraçadas, como aquela do Bill Gates,
de colocar partículas reflexivas na atmosfera para evitar a entrada da luz do sol e assim frear o aquecimento, né, Francisco? Mas eu quero ainda aprofundar essa questão das soluções baseadas na natureza, chamadas NBS, né? Que é você investir nesses projetos de proteção, gerenciamento, restauração dos ecossistemas naturais. Assim você consegue conservar a biodiversidade e, de fato, ter uma captura muito assertiva, muito efetiva. Os especialistas dizem que com esse tipo de ferramenta, né, dessa solução baseada na natureza, a gente consegue reduzir em até 37% as emissões globais até 2030. A Klabin apoia esse tipo de projeto? Com certeza, e temos projetos nessa direção, principalmente para a restauração de áreas. Nós temos 2 projetos que nós trabalhamos com pequenos e médios agricultores nas nossas áreas. Um chama Matas Legais, e o legais vem no duplo sentido de serem legais, porque também estão ajudando a fixar o carbono, mas legais no sentido também de regularização da propriedade, de que ele faça a correta manuseio das áreas de proteção permanente, ou das áreas de reserva legais que são necessárias. Com isso, a gente tem um projeto chamado Matas Sociais, ou Planejando Propriedades Sustentáveis, em que a gente trabalha com os agricultores na diversificação econômica de suas áreas. Então, esses são projetos que contribuem para aumentar a floresta. E hoje, na atual situação do mundo, para a gente tentar segurar aí o aumento da temperatura média global em 1,5 graus Celsius, a floresta é a melhor solução possível, a que dará a maior resposta, em conjunto com redução de fontes que são de emissão de base fóssil. E a gente está num terreno, com perdão do trocadilho, altamente fértil, né, Francisco? Porque o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, ele tem, por natureza, essa vocação verde para explorar esse tipo de ferramenta, de mecanismo. Correto, e você mesmo mencionou na abertura que a gente tem hoje cerca de 8, 9 milhões de hectares de florestas plantadas. Isso é 1% do território brasileiro, que são 850 milhões de hectares, né? Então, nós temos muito espaço, principalmente no espaço de áreas degradadas. Eu acho que esse é um local onde nós temos trabalhado e tentar desenvolver as tecnologias apropriadas, tanto para restaurar a mata nativa onde ela é necessária, mas nas áreas que ainda são produtivas, a gente conseguir gerar muito mais biomassa, que ajuda no crescimento não só do setor de papel e celulose, mas também no setor de energias renováveis, no setor aí de madeira para as construções e para outros usos, como movelaria, e outros benefícios ambientais que vêm dessa restauração. Você me apresentou realmente uma alta performance e alta capacidade que tem de capturar carbono, armazenando carbono, retirando, portanto, da atmosfera. Mas aí eu te pergunto, vocês vão além? Vocês fazem parte daquele grupo chamado de Climate Positive, ou seja, que consegue retirar mais carbono da atmosfera do que emitir? Sim, a Klabin hoje, a gente prefere usar o termo carbono positivo, né? Nós fixamos muito mais carbono do que as nossas operações industriais emitem. Hoje a Klabin tem uma média anual aí de 4,5 milhões de toneladas de carbono sendo fixadas, e nós também colocamos um objetivo que entre 2020 e 2030 nós vamos fixar 45 milhões de toneladas de carbono. Em paralelo a isso, nós estamos investindo também em tecnologias para reduzir o consumo de combustíveis de base fóssil. Ou seja, nós queremos cada vez mais integrar com combustíveis e com energia renovável. Esse é um tema essencial, um tema prioritário dentro da Klabin, e nos nossos investimentos isso tem sido levado aí ao extremo do possível tecnologicamente hoje. Nesse portfólio variado de energias renováveis que a gente tem, vocês vão priorizar que tipo? Nós trabalhamos muito com a biomassa. Hoje nós utilizamos da árvore praticamente tudo, né? Deixamos as raízes, porque 30% da árvore hoje praticamente está no solo e é uma grande contribuição de fixação de carbono, mas trabalhamos aí com as cascas, com galhos, com ponteiras, com os resíduos do processamento da madeira. E no processo de celulose, que é muito interessante, quando você faz a separação da madeira, ela é apenas 50% da biomassa da árvore.
Os outros 50% geram lignina, que estão começando a ser utilizados como base para produtos químicos e outras aplicações, geram outros açúcares que são perfeitamente sintetizáveis aí e processados. Temos extrativos em que a gente extrai, em que a gente retira hoje e processa breu, terebentina, essências, né? Então, são aproveitamentos globais, aí, gerais da árvore, e que é Aliás, muito esse interessante. despertar, né, Francisco, que a gente observa com relação a novas aplicações para celulose e papel é algo relativamente recente. Eu ouvi falar da lignina, esse polímero que é usado para desenvolver produtos de aplicação industrial que podem substituir os insumos de origem fóssil. Isso tem o quê? 5 anos para cá? Olha, como aplicação de mercado comercial, sim, mas Hum, como pesquisa e desenvolvimento, ela já vem há mais de 20 anos sendo trabalhada, né? hum. Ela é a principal fonte de energia da indústria de papel e celulose pelo processamento do licor negro que é gerado no cozimento da celulose. Mas como produto essencial, a gente tem trabalhado nos desenvolvimentos. A Klabin colocou uma unidade piloto lá no final de 2019. Hoje nós já produzimos uma tonelada dia, perdão, de lignina, e ela está sendo testada em diversas frentes, né? Quer seja aí para substituição de produtos químicos, para colagem de madeira, né, na produção de MDFs ou de outros aglomerados. Tem várias fontes que são muito interessantes. Então, acho que tem um caminho importante baseado numa fonte renovável, não mais num combustível fóssil. Como a gente está falando de bioprodutos, eu quero repercutir com você a questão das embalagens, porque vocês vêm apostando pesado nas embalagens e elas respondem por 70% da receita, se não me engano. Me corrija se estou errada. Os nossos produtos hoje estão entre papéis para embalagem, aí a gente tem as caixas, também a conversão de caixas de papelão, os sacos industriais, e a Klabin tem uma parcela do seu portfólio que são celuloses de mercado, né? A celulose de eucalipto, a celulose de pinos e a celulose fluff, que é utilizada para a fabricação de fraldas e absorventes, e que até a partida da nossa unidade Puma em 2016, o Brasil importava 100%. E aí eu te pergunto, os bioprodutos podem de fato substituir todos os materiais de origem fóssil na fabricação dessas embalagens? Como é que você enxerga o futuro do plástico? Olha, eu acredito que o plástico tem sua utilidade em produtos duráveis, mas o plástico de uso único, eu acho que ele será substituído. E o plástico tem ainda algumas grandes questões a serem resolvidas. Primeiro, é a circularidade, a introdução do plástico nas cadeias, na reciclagem. Isso foi muito pouco desenvolvido na indústria do plástico. Sempre foi muito mais fácil trazer a matéria-prima virgem, a nafta, através do uso, né, do combustível fóssil. E, principalmente, né, a tecnologia, principalmente, perdão, a contaminação dos nossos recursos hídricos por micropartículas, né? Hoje a gente fica assustado. Eu vi Sim, uma publicação essa semana que até no sangue humano sim. nós estamos encontrando micropartículas de plástico. Então, a gente precisa entender, e a ciência vai nos ajudando nisso, como é que nós vamos tratar esse tema. E eu acredito fortemente na base renovável e de produtos biodegradáveis, não produtos que depois ficam por séculos no meio ambiente e não têm destinação a não ser gerar poluição. Francisco, outro dia eu repercutia aqui na CBN a criação de um fundo de crédito de carbono, que no primeiro momento iria beneficiar muito a indústria canavieira, inclusive porque ela lança a mão daquele programa RenovaBio, né, que tem os CBIOS. Mas que esses fundos de crédito de carbono, a partir de agora, podem ser utilizados pela indústria de papel e celulose, uma vez que elas estão muito comprometidas com a agenda ESG, mas ainda não se beneficiam exatamente pela existência de um ambiente regulatório. Com a criação do mercado de carbono, o que é que vocês vão fazer? Sei que vocês têm muito interesse em participar, obviamente. E a gente tendo toda essa fixação de carbono que eu mencionei aí líquida de 4,5 milhões de toneladas ano, uma quantidade importante. Mas a gente entende e participou da COP 26 agora em Glasgow, viu com bons olhos que os mecanismos previstos lá
na COP15 de Paris tiveram prosseguimento, né? E que esse mercado de carbono está tendendo a ter a sua regulamentação. Eu entendo ainda que a gente precisa avançar no tema da regulamentação do mercado de carbono, entender aquilo que vai impactar as NDCs, que são as contribuições definidas para cada país, e entender muito o princípio da adicionalidade, que é um princípio muito importante no crédito de carbono, ou seja, aquilo que você está introduzindo está realmente fixando o carbono, está ajudando aí a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, porque não é apenas você plantar a floresta e deixar que ela absorva, mas quando você faz a utilização, você também gera. Então, você tem que ter esse princípio da adicionalidade. E ele é muito importante, principalmente nas áreas degradadas ou nas áreas com pastagem, para o plantio florestal. E, principalmente, eu vejo o caminho da redução. Nós temos apostado nisso, na redução de emissões de gases de efeito estufa, basicamente os que vêm aí de combustíveis fósseis. Agora, Francisco, a gente está falando de uma gigante do setor, que é a Klabin, que concorre também com outras que estão ali no mesmo patamar, né, nesse esforço mundial de redução dos gases do efeito estufa com o objetivo de se tornar net zero. Só que no Brasil a gente só tem 19 empresas que estão de fato comprometidas com essa iniciativa de ser neutra em carbono. De que forma vocês, como realmente com toda essa magnitude, podem exercer um papel de influência para conseguir engajar todos os elos da cadeia produtiva? Olha, muito boa a sua pergunta. Eu acho que é essencial o envolvimento de todas as empresas e de todos nós como cidadãos, né? A gente viu esse movimento muito forte ano passado, pré-COP 26, e na própria COP, foi a COP que mais envolveu a iniciativa privada. Como é que a Klabin se envolveu mais profundamente nisso? Nós participamos de um grupo de 10 empresas globais, chamado Business Leaders, que apoiou a organização da COP26, notadamente lá o governo britânico e o presidente da COP26, o Alok Sharma. Então, trabalhamos com eles na estruturação de propostas para engajamento. Disso nasceu o Net Zero, a campanha global de trazer as empresas para esse objetivo de zerar as emissões de carbono, né? ou deixar que a emissão líquida de carbono fique neutra. E aqui no Brasil, a Klabin buscou e lançou essa plataforma. Em conjunto com o Pacto Global, nós lançamos o Impacto Net Zero. E com isso buscamos engajamento principalmente na nossa cadeia de atuação, no caso da Klabin, com os nossos fornecedores e também com os nossos clientes. Então, hoje temos um envolvimento muito grande dentro das cadeias de valores. A gente tem sido muito chamado a prestar os esclarecimentos de como é que nós estamos contribuindo com os nossos clientes, e eles estão sendo demandados disso pelos consumidores finais, e nós estamos fazendo o mesmo dentro das nossas cadeias, ou seja, é essencial esse envolvimento de toda a cadeia, porque hoje os escopos de emissões de carbono estão nas próprias atividades das empresas em si, nas atividades daquilo que você compra no mercado, principalmente da energia, e depois muito na cadeia, que é o chamado escopo 3, na cadeia de logística e na cadeia de fornecimentos gerais que você usa para a produção do seu bem, do seu material. Então, a campanha é o envolvimento de todos. E por que que esse fato está na estratégia de negócios da Klabin? O que é que vocês almejam quando se dispõem a trabalhar nesse sentido? Nós trabalhamos com uma base renovável, trabalhamos com um produto reciclável, biodegradável, e acreditamos fortemente na cadeia de sustentabilidade, em criar um mundo muito mais sustentável, um mundo muito mais renovável. Então, esse é o objetivo que nós temos, de que essa nossa crença possa se transformar também em benefício de todos. Agora, Francisco, eu sei que vocês reestruturaram o Departamento Interno de Inovação, inauguraram um centro de tecnologia e também promovem uma série de parcerias com startups, né, com hubs de inovação aberta. Eu tive, inclusive, o prazer de participar do Festival Inova Klabin.
conversando com especialistas de várias áreas, para que eles pudessem trazer os seus cases de inovação. Qual é o papel da inovação, da chamada inovabilidade nessa jornada sustentável, Francisco? Você já disse o tema, não há sustentabilidade sem inovação, na nossa visão. E esse programa foi lançado na Klabin já há alguns anos atrás, com o intuito de fazer com que a inovação permeasse dentro da companhia, não só nos nossos produtos, mas nas nossas mais diversas atividades. Ou seja, hoje nós temos programas de inovação em todas as frentes da companhia. E principalmente nas frentes essenciais, que são aquelas de você integrar muito mais os nossos resíduos, por exemplo. Nós manuseamos uma grande quantidade de resíduos e nós fizemos um dos nossos objetivos para 2030, zero de resíduos para aterro. Então, hoje nós estamos trabalhando com muitas empresas na circularidade, como é que aquilo que hoje é um subproduto, um resíduo para a Klabin, possa ser a matéria-prima para o desenvolvimento de uma outra indústria. Então, essa conexão toda, essa fusão aí de interesses, essa disseminação da ciência e da tecnologia, o envolvimento de diversos grupos através das redes de trabalho que nós desenvolvemos no mundo, a cultura da inovação das startups, né, tem ajudado muito no desenvolvimento de novas oportunidades, novas tecnologias, e a Klabin tem utilizado bastante essas ferramentas. Esse é um setor ainda masculino, né? Predominantemente masculino. Então, queria saber quais são as iniciativas que vocês têm, não só de aumentar a diversidade, né? Incluir mais mulheres, mais membros da comunidade LGBTQIA+, a questão étnico-racial, mas fazer com que essas pessoas, uma vez dentro da empresa, consigam alcançar os altos cargos, consigam ascender. O nosso universo é realmente bastante masculino, ele vem de uma indústria que era uma indústria relativamente pesada, e eu poderia dizer até inóspita no passado, os ambientes de trabalho não eram muito agradáveis, não atraíam muitas pessoas para esse setor, mas é um setor que aprendeu e evoluiu muito. Desde meados da década de 80, quando começamos a digitalização das unidades, a transformação de tecnologias, essa indústria melhorou muito o seu ambiente de trabalho. Eu diria que hoje há um ambiente propício para a inclusão de quaisquer pessoas que queiram trabalhar. Há o mais alto grau de automação e de tecnologia envolvido hoje nos nossos processos, não são mais processos que demandam força física ou força bruta para acontecer. Então, acho que o campo está criado. É lógico, é um setor que usa bastante de formação técnica, tecnológica, então não é fácil de transformar da noite para o dia, mas tanto na Klabin, eu creio que em outras empresas do setor, a gente vê com muito bons olhos a inclusão e a participação do gênero feminino ou de outras áreas aí que estão se incorporando também, né, de outros gêneros. Hoje, na Klabin, nós já temos aí, nos cargos de liderança, 22% de mulheres. Esse número era muito pequeno há 10 anos atrás, e a gente está crescendo, e nós temos o objetivo de chegar a pelo menos 30% em 2030. E nas forças gerais de trabalho, a gente está próximo também de 20%. E nos últimos projetos, nós fomos bastante positivamente surpreendidos com a enorme participação e da mão de obra feminina, ou seja, nós tivemos muita procura e pudemos aí ajudar na inserção. Então, acho que o campo está pronto, a Klabin está preparada para isso, nós temos muitos grupos internos de discussão, e esses grupos não são fomentados tanto somente pela liderança, mas eles nasceram dentro da empresa, e hoje nós temos pesquisas de aceitação, e mais de 90% dos grupos aí LGBTQI aprovam as políticas da Klabin. Então, nós estamos muito satisfeitos com essa trilha, com essa jornada, e que sejam bem-vindas as mulheres. Hoje elas estão começando a dominar o mundo, né? É isso aí. Francisco, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Foi um prazer e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Rosana, aos ouvintes da CBN. Ficamos à disposição para aquilo que seja necessário.
Eu conversei com Francisco Rasolini, diretor de Tecnologia Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Projetos da Klabin. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos meu lindo Juliano Fonseca e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.